Hatshepsut. O Egito permaneceu cercado durante os 100 anos seguintes. Mas no século XVI a.C., um novo império de faraós nativos se ergueria e restabeleceria a preeminência do Egito. Entre esses monarcas houve uma rainha oportunista que ultrapassaria a barreira entre os sexos e obteria poder absoluto 14 séculos antes do nascimento de Cleópatra. Em 1479 a.C., a morte do faraó Tutmés II deixou um vácuo de poder no Palácio Real. Seu filho, com uma mulher do seu harém, foi proclamado rei Tutmés III, mas ele era uma criança e não podia governar sozinho. Então a rainha viúva Hatshepsut decidiu preencher o vácuo de poder. Ela se tornou corregente do menino, mas reinou como faraó legítimo. Hatshepsut begins to seize more and more actual political power, and by the 7th year of the joint reign of Hatshepsut and Thutmose III, Hatshepsut actually calls herself king. Hatshepsut was not supposed to be a king, because in ancient Egypt, men only has to rule, women cannot rule. Para que seu sexo não constituísse obstáculo, ela o trocou. Her body takes on the contours of a male, and she wears the traditional strap-on beard of Egypt, and her body doesn't show female characteristics. Para ser levada a sério como faraó, Hatshepsut sabia que precisava construir como um. Assim, para imortalizar seu reinado, ela encomendou um enorme templo mortuário na margem oeste de Tebas, cidade natal e base de poder dos faraós do novo império. Ele serviria como altar para o espírito dela após a morte e perpetuaria sua associação com os deuses. Para construí-lo, ela recorreu ao seu arquiteto real, Senenmut. Ele era um plebeu que mantinha uma relação muito especial com a mulher faraó. A lot of people like to think that Hatshepsut and Senenmut were more than professional friends. And certainly there is some very obscene graffiti with their names over them, showing them in sort of compromising positions that adds fuel to the rumor. Independentemente de seu talento amoroso, Senenmut demonstrou ser um excelente engenheiro. O templo de Hatshepsut, em Dil el-Bahari, é uma prova perene do seu gênio e um testemunho da sua imortal dedicação. He did this from the emotion of love. It's not really as a duty to the queen. No, he did it for his lover, Hatshepsut. And therefore, the temple is unique. It's different from any temple ever built in Egypt. Hoje o templo é rodeado de deserto. Mas nos tempos antigos, jardins e lagos faziam dele um dos mais soberbos monumentos do mundo. Ele se ergue em 3 níveis de terraços construídos na encosta de uma colina de calcário. Os terraços são interligados por uma ampla escadaria central. Os níveis superiores são suspensos por longos pórticos de colunatas. Nas paredes internas de um deles há relevos retratando a origem divina de Hatshepsut. Hatshepsut's mortuary temple is really a great vehicle for propaganda. You have a scene showing the god Amun coming to her mother, then there's sort of an intimate moment, after which Hatshepsut is conceived with the help of various goddesses, and then the next scene shows her being greeted with great acclaim by all the gods and being hailed as a divine birthed king. Em Dir el-Bahari, o arquiteto Senenmut conseguiu criar um templo inigualável para um faraó sem igual. O projeto levou 15 anos para concluir, durante os quais o enteado de Hatshepsut, Tutmés, o jovem faraó herdeiro, atingiu a maioridade. Em breve ele viria reivindicar seu legítimo trono. Para manter-se no poder, Hatshepsut lançou uma campanha publicitária para lembrar seus súditos de que ela era descendente de um deus.
Ela projetou uma série de suntuosos monumentos para transmitir essa mensagem. Obeliscos fazendo propaganda de seu vínculo com o deus Amon-Ra. The form of an obelisk is fairly simple. It is a tall, solid, four-sided tower with a pyramid-shaped tip carved from one piece of stone and decorated from top to bottom in carved relief. Now, at first glance, an obelisk may not seem like much of an engineering feat, but all things considered, it is one of the most stunning and artistic building achievements of all time. A história dos obeliscos começou na antiga pedreira de granito em Assuã, 184 quilômetros ao sul de Tebas. Foi de onde saiu a maioria dos obeliscos egípcios, e onde um ainda jaz inacabado, esculpido sobre 3 lados. At 137 feet long and weighing over 1,100 tons, I am standing on what would have been the world's largest obelisk had it been completed. It was abandoned when it was cracked, but today this obelisk can still give us a clear idea of how these things were quarried out. Now, workmen pounded away at this granite using a dolerite ball like this one. Dolerite is harder than granite, so if you pound hard enough and long enough, the dolerite will eventually chip away at it. To cut out an obelisk this big, experts figure it took about 130 men a full year. So can you imagine pounding and working for a full year of your life just to have the thing you're working on crack, and then you gotta walk away? Well, in one way they were lucky. They didn't have to move it. Uma vez que o obelisco achava-se livre de seu leito de granito, o desafio seguinte era transportá-lo, geralmente por centenas de quilômetros, ao seu destino final. Para fazer isso, os engenheiros egípcios recorriam ao velho e confiável Nilo e usavam a enchente anual em seu proveito. The problem with transporting great stone blocks, statues, and obelisks would have been that these displaced an enormous amount of water, and the bottoms of the boats would, in various points along the Nile, have scraped or even gotten stuck. And so it was preferable to try to move these great pieces of stone only during the inundation season, when the rising waters of the Nile created a much deeper bed. Depois que o obelisco era mandado rio abaixo, os engenheiros encaravam seu último e maior obstáculo: erguê-lo. Como exatamente o faziam é um mistério. Mas há uma teoria corrente sobre o processo. Primeiro, os construtores instalavam uma base de granito forte o bastante para suportar o peso do obelisco. Depois, rodeavam essa base com uma muralha de tijolos. Esse cercado era repleto de areia. Nos 2 lados da muralha erguiam-se rampas de tijolos. Usando cordas e trenós debaixo do obelisco, operários puxavam-no por uma rampa, enquanto desciam por outra, até que ele se aprumasse na areia. A areia era então removida gradualmente, com o obelisco mantido na vertical até assentar-se sobre sua base. Infelizmente para Hatshepsut, seu reinado não terminou tão suavemente. Por volta de 1459 a.C., seu bem-amado arquiteto Senenmut desapareceu sem deixar rastro. No ano seguinte, a própria rainha pereceu em circunstâncias misteriosas. A mulher mais poderosa do Egito, padroeira da mais moderna proeza arquitetônica do Império, esvaeceu-se na história. Not much we can tell about how she died. Her body's never been found. We found her tomb, and we didn't find her body yet. So that's another mystery we are looking for. 35 séculos depois, ainda não há pistas. Mas há um principal suspeito, o enteado de Hatshepsut, Thutmés III. Sufocado por tanto tempo pela madrasta, talvez o legítimo herdeiro tenha se livrado dela. Depois que ele assumiu, as estátuas e monumentos de Hatshepsut foram destruídos, e o nome dela apagado dos registros oficiais. Thutmés veio a tornar-se um grande conquistador, estendendo as fronteiras do império mais que qualquer outro faraó, da Síria ao Sudão Central. After Thutmose III,
Egypt really owned these territories in a way that it hadn't previously. They were really vassals of the Egyptian king, so in that sense he was a conqueror. 1.200 anos após a construção da primeira pirâmide, o Egito estava no auge de seu poder. Mas justo quando ele parecia invencível, emergiu um faraó revolucionário que abalaria as fundações do império. Sua adoração a um único Deus geraria a construção de uma nova capital, projetada para posicionar a si próprio como centro do universo.